Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 125 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2018 que trata de probabilidade e equação do segundo grau. Para resolvê-la, a gente precisa ter noção de duas coisas aqui. A primeira é de como calcular uma probabilidade simples de um evento. Então, a noção básica de probabilidade, que é o número de casos favoráveis, número de casos do evento A, sobre o número de casos possíveis de se ocorrer. Então, tendo essa noção da questão da probabilidade e sabendo um pouco sobre o sinal de equação do segundo grau, que inclusive eu falei bastante numa aula da semana passada, que eu vou deixar marcado aqui, a gente consegue resolver essa questão. Então vamos lá, vou para a resolução e durante a resolução eu explico algumas coisas que podem estar faltando aqui. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensões n por n com n maior que 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. Então, você quer que essa probabilidade de colocar a segunda peça num tabuleiro de n por n e ela estar na zona de combate da primeira seja menor do que 1/5. E aí a pergunta é, a dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é? Então, ele quer saber o tamanho do tabuleiro para que, na hora que você colocar a segunda peça, a probabilidade dela estar em uma casa que está na zona de combate que a primeira já foi colocada seja de, no máximo, 1/5. Então, essa probabilidade do evento A, que eu vou chamar, que é colocar essa peça, tem que ser menor que 1/5. Então, vamos calcular quem é essa probabilidade do A acontecer. Eu não sei o tamanho do meu tabuleiro, é isso que eu quero descobrir. Então, eu vou supor que o meu tabuleiro tem n por n. N posições por n. Ele é sempre quadrado, né? Então ele tem dimensões n por n, dimensões genéricas, porque é isso que eu quero descobrir. E, bom, a gente tem que calcular qual que é o número de casos favoráveis a A, ou seja, qual que é o número de casos possíveis de se colocar uma peça na região de combate sobre o número de casos possíveis, que é o número de casos de posições possíveis de se colocar no tabuleiro todo. Então, vamos pensar no seguinte. Suponha um tabuleiro n por n. E aí, você já colocou a primeira peça aqui, ó, como está representado aqui no nosso desenho. Você já colocou a primeira peça. O número de casas que vão corresponder à zona de combate da primeira vão ser quantas? Ó, a gente tem que pensar no seguinte. Esse tabuleiro aqui é de 8 por 8. Num tabuleiro de 8 por 8, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições na horizontal e também 7 posições na vertical. Então, num tabuleiro 8 por 8, é 7 mais 7. Se eu, por exemplo, aumentar o tabuleiro, suponha um tabuleiro 9 por 9, o que vai acontecer? Vou colocar a minha peça, minha primeira peça, e aí o número de opções da zona de combate vai aumentar em uma para cada lado. Então, eu vou ter 8 opções aqui e 8 opções aqui. Então, o número de opções vai ser 8 mais 8. Pensando assim, se eu tenho um tabuleiro de n casas por n casas, o número de opções na horizontal do meu tabuleiro n por n vai ser n menos 1.
né? São as n possíveis menos a uma que é da primeira peça que eu já coloquei. Então, essa aqui não pode entrar na conta. Então, se eu tenho n espaços, o número de posições da zona de combate da primeira peça é n menos 1 horizontalmente. Então, eu tenho n menos 1 horizontalmente. E também, verticalmente, a gente vai ter n menos 1. Né? Então, eu tenho os n aqui, exceto a posição da primeira peça. Então, eu tenho mais n menos 1. Então, num tabuleiro de n por n, o número de casas que fazem parte da zona de combate da primeira peça é n menos 1 mais n menos 1, que dá 2n menos 2. Então, esse aqui é o número de casos favoráveis. Agora, a gente tem que calcular o número de casos possíveis, que é o número de posições do tabuleiro todo, na hora de colocar a segunda opção, a segunda peça. Então, um tabuleiro n por n tem n vezes n, n ao quadrado de opções, n elevado ao quadrado de casas. Então, um tabuleiro 8 por 8 tem 8 vezes 8, 64 casas. Um tabuleiro 7 por 7 tem 49. Um 6 por 6, 36 e por aí vai. E eu posso colocar a minha segunda peça em qualquer uma dessas opções, exceto na posição em que a primeira já está. Então, um tabuleiro 8 por 8, aqui, que tem 64 peças, 64 casas, eu posso colocar a minha segunda peça em qualquer uma dessas 64, só não posso aqui, onde foi a primeira. Então, eu tenho 64 menos uma opção. Se é 7 por 7, é 49 menos 1. Então, se é n por n, é n ao quadrado menos 1. Então, o número de casos possíveis de se colocar a segunda peça é n ao quadrado menos 1. Sendo assim, essa daqui é a probabilidade de se colocar a segunda peça e ela estar na zona de combate da primeira. Então, o número de casos da zona de combate da primeira é n2, 2n menos 2. E o número de casos possíveis é n ao quadrado menos 1. Então, essa é a probabilidade. E eu quero que essa probabilidade seja menor do que 1/5. Então, eu tenho essa inequação aqui, né? 2n menos 2 sobre n ao quadrado menos 1 tem que ser menor que 1/5. Então, com essa inequação de n, eu consigo encontrar qual é o valor de n para que isso daqui seja menor que 1/5. Para resolver essa inequação, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos multiplicar cruzado aqui. O n ao quadrado menos 1 multiplica o 1 e o 2n menos 2 multiplica o 5. Então, eu vou ficar com 5 vezes 2n é 10n. 5 vezes menos 2 é menos 10. Menor que 1 vezes n ao quadrado menos 1 é n ao quadrado menos 1. Agora, como esses dois aqui estão do lado direito, eu posso passar o n ao quadrado para o lado de cá e o menos 1 para o lado de cá. Então, a gente vai ficar com menos n ao quadrado mais 10n menos 10 menos 10 mais 1 menor que 0. Aí eu posso juntar esses dois aqui, né? O menos 10 mais 1, que vai ficar menos n ao quadrado mais 10n menos 9 é menor que 0. E aí eu tenho essa inequação do segundo grau para resolver. Menos n ao quadrado mais 10n menos 9 é menor que 0. Quero saber o valor de n para que esse lado seja menor que 0, para que esse lado seja negativo. Para a gente resolver isso, a gente vai ter que fazer um estudo de sinal dessa função do segundo grau aqui. E antes de fazer isso, você pode, se você quiser, multiplicar ela por menos 1. Tá? Se você multiplicar por menos 1, ela vai ficar dessa forma aqui, n ao quadrado menos 10n mais 9 maior que 0. Lembrando que quando você multiplica por número negativo, uma desigualdade, o sinal da desigualdade ele muda. Então, era menor que, virou maior que. E aí você tem essa outra inequação aqui. Você pode trabalhar com qualquer uma das duas, tá? Tanto faz. O que importa é que mais para frente isso vai fazer diferença na interpretação, mas partindo de qualquer uma das duas dá certo. E agora a gente tem que fazer o estudo de sinal de uma delas.
E o que é fazer esse estudo de sinal? É determinar em que intervalos essa função do segundo grau é positiva e em que intervalos ela é negativa. Uma função do segundo grau, se a gente olhar graficamente, ela é uma parábola. E aí, se a gente pegar essa primeira aqui, ó, como o valor de A dela, o coeficiente A dela é negativo, ela com certeza é uma parábola com a concavidade para baixo. E uma parábola com concavidade para baixo, ela pode ser totalmente negativa se ela estiver toda abaixo do eixo x. Ela pode ter um ponto aqui tocando o eixo x, e aí ela ter essa única raiz, esse único ponto, ou ela pode ter duas raízes e ter partes negativas, que vão corresponder a essa parte e essa parte, e uma parte positiva, que vão estar acima do eixo aqui para cima. Então, uma função de segundo grau ela tem essas três condições. E para a gente determinar qual é o caso dessa daqui, a gente precisa encontrar esses caras aqui, ó, as raízes, se é que ela tem. Então, se a gente encontrar duas raízes, ela vai ser uma coisa desse tipo. Se a gente encontrar uma raiz só, vai ser uma coisa desse tipo aqui, com o eixo x passando aqui. Se a gente não encontrar nenhuma raiz, ela vai ser uma coisa toda abaixo do eixo x. Então, a gente tem que encontrar as raízes primeiro para determinar como é que ela está. Para encontrar as raízes de uma função, a gente usa a fórmula de delta e Bhaskara em seguida. Então, vamos calcular o delta dessa função, que é dado por b ao quadrado menos 4ac. Então, o b é 10, então 10 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 9. Então, a gente tem 10 ao quadrado, que dá 100, menos vezes menos vezes menos é menos, né? Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Então, menos 4 vezes 9, 36. 10 menos 36 é 64. Então, o delta é 64. Fazendo agora a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes, a gente tem x igual a menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente tem o menos b vai ficar menos 10, mais ou menos raiz de 64, que é o delta, sobre 2 vezes o a. Quem é o a? Menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente encontra menos 10 mais menos raiz de 64, que é 8, sobre menos 2. E aí a gente tem duas raízes aqui. Já que o delta é positivo, vou encontrar duas raízes. O menos 10 mais 8 sobre menos 2 e o menos 10 menos 8 sobre menos 2. Então, a primeira raiz é menos 10 mais 8 é menos 2. Dividido por menos 2 é menos 1. Menos 10 mais 8 é menos 2. Dividido por menos 2 dá 1, positivo. Menos 10 menos 8 dá menos 18. Menos 18 dividido por menos 2 é 9. Então, as raízes dessa função são 1 e 9. Logo, o gráfico dela vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ó. Eu posso fazer um esboço do gráfico dela, sabendo que se 1 e 9 são as raízes, 1 e 9 são os valores de x que a função vale zero. Então, eu tenho a função passando então pelo 1 e pelo 9, e, como a gente sabe, a concavidade dela é para baixo. Ela tem um a negativo. Se ela tem um a negativo, ela é uma função desse tipo aqui. Ó. Fazendo um pequeno esboço aqui da minha função, ela vai ter essa cara. E aí, a gente sabe que quando ela está acima do eixo x, ela é positiva nessa região aqui, de 1 até 9. Então, para x entre 1 e 9, ela é positiva. Para x menor do que 1 ou maior do que 9, ela é negativa. Então, eu fiz o estudo de sinal da minha função do segundo grau, de menos n ao quadrado mais 10n menos 9. E, além disso, pela nossa inequação que a gente está trabalhando, a gente quer saber qual o valor de n para que ela seja menor que zero, ou seja, para que ela seja negativa. Como a gente está vendo aqui, ela é negativa quando o n é menor que 1 ou maior que 9. Então, para n menor que 1, ela é negativa, e para n maior que 9, ela também é negativa.
Esses são os valores de n que satisfazem essa inequação. Então, se a gente voltar lá no nosso problema, a gente lembra que n é a dimensão do meu tabuleiro. Então, o n, para que isso aconteça, né, para essa probabilidade e tal ser menor do que 1/5, esse n tem que ser menor que 1, o que não faz muito sentido, né, porque o tabuleiro ter uma dimensão n menor que 1 não faz sentido. Menos de uma peça por cada lado não tem tabuleiro, né? Então, isso aqui não faz sentido. Ou ele pode ser maior que 9, que faz o sentido, né? Quando n é maior que 9, ou seja, no mínimo 10, o 9 não serve, porque ele tem que ser maior que 9, não maior que ou igual a 9. Então, eu preciso de n igual a 10 para ter essa probabilidade de ser no mínimo 1/5. Portanto, a minha resposta é a letra D. Eu tenho que ter um tabuleiro 10 por 10 para que essa probabilidade seja inferior a 1/5. Ele tem que ser maior do que 9. O 9 não serve. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma questão bem legal que envolveu o cálculo de probabilidade e da equação de segundo grau. Saber fazer esse estudo de sinal de uma equação desse tipo. É uma questão bem legal que eu trouxe aqui para a gente discutir. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova e a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!